Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. De volta aqui no CBN Cotidiano, no Consultório CBN, doutor Henrique Bonaldi, muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez aos estúdios aqui da Rádio que Toca Notícia. Obrigado, Lucas, Adalberto, Júlio, obrigado a todo mundo, quem está escutando a gente em casa, valeu por essa audiência aí, vamos nós. Bom, doutor, semana passada a conversa aqui com o Mário foi sobre o infarto nos homens, né? Os sintomas, como identificar, o que fazer quando está identificando ali que começou a infartar, e aí surgiu o assunto de que nas mulheres pode ter alguma diferença, né? Então, hoje a gente vem trazer essa explicação para o ouvinte de como identificar um infarto também nas mulheres, né? Ô Lucas, deixa eu só estender que não só mulheres, mas, por exemplo, renal crônico faz diálise, transplantado, quem é idoso, esses indivíduos podem infartar sem sentir os grandes jargões aí, o que é comum sentir antes de infartar. Esse é, inclusive, um problema para as mulheres. Sabe que homem tem mais infarto, mas mulher morre mais de infarto. Então, se eu separar 10 homens e 10 mulheres, esse grupo de 10 mulheres certamente vai morrer mais mulher infartada do que no grupo dos homens. E uma das causas é essa, porque às vezes a gente tarda o diagnóstico. Eu não consigo dar o diagnóstico na mesma velocidade que eu dou quando o sujeito se apresenta com uma síndrome mais descrita no livro. Então, qual é o sintoma da mulher? É super difícil de dizer. É exatamente porque é diferente que ela aumenta o leque dela. Ela tem mais sintomas diferentes e eu não consigo falar assim, mulher quando sente isso está infartando. Quando sente isso, aquilo, aquele outro. São sintomas que acontecem ao mesmo tempo, doutor? São. Basicamente, a dor no peito ela vai existir. Ou ela vai existir diferente, ou ela vai existir às vezes até abdominal. Mas ela raramente não existe. Mas mulher, por exemplo, pode infartar só sentindo falta de ar. Olha. E sem tanta dor assim. Então, dos critérios típicos que fazem a gente no pronto-socorro bater o olho e falar, opa, pode estar infartando, a mulher foge um pouco. Mas aquela máxima, ela se mantém. Dor no peito, falta de ar, dor de barriga que não se explica. Se essa mulher estiver sentindo alguma coisa diferente, a sensação de gravidade, quem está infartando relata isso. Eu tive a sensação de que eu não estava bem, tive a sensação de morte iminente. Está sentindo isso? É para correr para o pronto-socorro. Só para a gente avisar, doutor, estamos ao vivo lá no Instagram do doutor Henrique Bonaldi, que é @Bonaldi Henrique. Isso aí, também com o @CBN Vitória. O ouvinte que estiver acompanhando por lá, quer assistir, pode mandar a pergunta também por aqui. Estou apontando aqui pelo Instagram, Bonaldi Henrique ou CBN Vitória. Pode mandar a pergunta que o Adalberto, nosso produtor, vai estar acompanhando para trazer a sua pergunta também para a conversa com o doutor Henrique Bonaldi. Bom, doutor, sintomas são diferentes. Dor abdominal pode ser um deles, aquela sensação de perigo também. E isso, o senhor disse, não só para as mulheres, idosos, transplantados, quem é dialítico, quem faz diálise, né? Isso também pode ser comum. O então, sujeito pode infartar sem sentir o sintoma típico. Vamos só recapitular os típicos? Sim, claro. É assim, dor no peito, geralmente atrás do externo, que é esse osso aqui, é em aperto. Pode irradiar para a mandíbula, irradiar para o braço, para ambos os braços, não só para o esquerdo. E tem uma relação com o estresse, pode ser físico ou até um estresse emocional, e pode melhorar com o repouso. Essas máximas são os mais comuns e é o que está escrito no livro. E o cara que foge à máxima, que é mulher, renal crônico, transplantado, idoso, esse cara pode ter alguns sintomas desses diferentes. Então pode ser que não irradie, pode ser que não seja atrás do externo, pode ser que não seja em aperto e pode ser até que não seja dor no peito. Pode ser dor epigástrica, que a gente chama, que é essa dorzinha na boca do estômago, que a gente chamava antigamente. Essa dor também vai melhorar se repousar? Geralmente, o indivíduo que tem o momento do infarto não tão grave assim, quando ele faz repouso, ele melhora. O cara que está infartando mesmo, nem com repouso ele melhora. Então, o fato de não melhorar com o repouso não quer dizer que não é infarto. É o contrário, corre para o pronto-socorro que sua situação está pior ainda. E quando repousa, e aí melhora essa dor? Já é um sinal de já está infartado? Pode já ser. Está infartando? Eu costumo dizer assim, mesmo Lucas, melhorando a dor, continua em processo? Pode. Por quê? O que acontece? No começo do infarto, quando eu não tenho obstrução completa da artéria, quando ela ainda tem algum fluxo de sangue, toda vez que ele exige mais do coração dói, toda vez que ele exige menos fazendo repouso, para de doer. Mas quer dizer que ele está isento de risco? Não, de jeito nenhum. O que nós vamos fazer é, primeiro, procure o médico. Se ele responder para você, essa dor que você está sentindo não é nada de coração, volta para casa e continua sentindo ela e vai tratar ela com outro sujeito. Não tem lógica ficar sentindo isso em casa apostando na ficha de que não é. É uma doença que mata. Aliás,
é a doença que mais mata no mundo hoje, né? Nós estamos aqui só no Brasil, mais de 300 mil mortos por ano. Então não é para bobear. Principalmente a mulher, que toda vez que sabe que está infartando, já sabe que vai morrer mais do que o homem. Certo? Apesar dela infartar menos, quando ela infarta, o risco ela morre mais. Exatamente. Então não é de jeito nenhum para sentir isso em casa, não. Corre para o hospital, primeiro pergunta, não tem, beleza, volta para casa. Doutor Henrique Bonaldi, ao vivo aqui no CBN Cotidiano, com o consultório CBN, hoje falando sobre o infarto em mulheres e em pessoas também que fogem do comum, né? Idosos, quem é transplantado, quem faz diálise, por exemplo, tem sintomas diferentes. Agora, as causas, doutor Henrique, para as mulheres são as mesmas? Mas só, você está tocando num assunto que é o que justifica a mulher até seus 55 anos aproximadamente ter menos infarto do que homem. Mulher até 55 anos de idade tem menos infarto do que homem porque ela é protegida por hormônio. O mesmo hormônio que faz dela uma mulher fértil para conseguir ter filho é o hormônio que protege as artérias. Depois que esse hormônio vai indo embora com o tempo da menopausa, além dele estar indo embora e você ter menos proteção, essa mulher tem vasos mais finos. Então obstruir um vaso mais fino é mais fácil. É isso que dá a ela a chance de antes de 50, 55 anos infartar menos do que o homem, e quando chega perto de 70, 75, quase se igualam esses valores. E a mortalidade da mulher passa a ser maior porque ela não tem mais a proteção hormonal. As causas, tirando essa parte hormonal que difere ela do homem, são as mesmas. Quanto menos eu cuido da saúde, quanto mais eu bato no coração, pior fica. Então, se eu tenho colesterol alto, se eu sou diabetes, se eu sou hipertenso, se eu sou obeso, se eu fumo, se eu sou sedentário, se eu tenho história na família de infarto, essas são as causas que me levam um dia a ter infarto. Doutor, pergunta do José Ailton. Ele quer saber o principal sintoma, o principal sinal de que a pessoa está tendo um problema cardíaco grave, e também pergunta se existe algum remédio preventivo para esse ataque cardíaco. Tá bem, mais ou menos. Ó. O cardinal, vamos pensar assim, ó, o que se eu sentir, ai meu Deus, falta de ar e dor no peito? Qual falta de ar e qual dor no peito deixa seu médico te escutar para depois ele definir se isso é ou não é de origem cardiológica. Vai pro médico, não fica esperando achando que você vai saber o que dor é. Dor no joelho, Lucas, você fica em casa esperando e põe gelo. Dor no peito, você não fica em casa. Você primeiro vai no médico, depois você se tranquiliza, certo? Agora, qual é a medicação preventiva para isso? É tratar o que você tem de comorbidade. Se você é hipertenso, tomar remédio para pressão alta. Se você é diabético, tomar remédio para diabetes. Tornar seu hábito mais saudável é o principal motivo para as pessoas não infartarem no mundo. Então não tem um trem milagroso que eu falo assim, opa, se eu tomar esse negócio aqui todo dia de manhã, eu estou isento de infarto. Infelizmente, essa pílula da felicidade ainda não existe. O remédio mesmo é prevenir. Isso aí. Então, quanto mais bom hábito de vida, quanto mais problema eu tiver, pior, Lucas. Por exemplo, Henrique, hipertenso, diabético, obeso, fumante, sedentário, olha o tanto de aresta que eu tenho para parar. Quanto menos eu tiver, menor meu risco e mais fácil de eu fazer o controle. Bom, tem alguma pergunta já chegando pelo Instagram? Deixa eu dar uma olhada aqui. Nós temos um ouvinte, inclusive, doutor Henrique, boa tarde. Estava perguntando para a gente com relação a essa diferenciação que a gente estava trazendo, né, de homens e mulheres, e ela trouxe uma relação à questão da menopausa. Se a menopausa pode trazer algum tipo de relação com essa questão do risco de infarto aí para as mulheres. Tem, é exatamente a divisor de águas. A mulher até o dia da menopausa ela infarta menos do que o homem. Depois da menopausa, o número de infarto por mulher ele vai subindo até se aproximar muito ao número dos homens com perto de 70 a 75 anos de idade. O fato dela ter hormônio protege ela e protege bem. O número é bem menor. Por isso que quando a gente coloca 10 homens e 10 mulheres, poucos são as mulheres que vão estar infartando. Mas dos infartados, a mulher passa a ficar mais grave, porque quando ela perde a proteção, aí degringola a coisa. Perguntas chegando lá pelo Instagram, doutor. A Márcia perguntou se uma leve tontura no final do dia tem a ver com a parte cardiológica, com a parte cardíaca, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Quando o coração da gente começa a ficar insuficiente, ou seja, ele não executa a função dele de forma adequada, basicamente duas coisas nós vamos ter: falta de ar e essa sensação de não dar conta, funcionalidade reduzida. Então o que eu fazia antes, normalmente eu começo a ter dificuldade para fazer. Esse cansaço, ele nem sempre é uma falta de ar, às vezes ele é um cansaço existencial mesmo, assim, eu não consigo fazer tal coisa. Então esse é mais um sintoma que você não pode fica ser em casa, sintoma também. Não é um entorse de tornozelo. A Rosiane perguntou se quem faz atividade física
tem que fazer exame cardíaco também, né? Cardiológico ou cardíaco, doutor? Cardiológico ou cardíaco? Cardiológico também, né? Ela diz que tem os fatores genéticos também, então quer saber se quem é ativo fisicamente também tem que se preocupar aí com ver se está tudo certo. Aqui, Lucas, vale muito a pena a gente abrir um parênteses. Nós estamos vivendo uma época que está super legal, crossfit, triatlon, corrida de rua, a atividade física aeróbica, ela está voltando a ser uma moda hoje no mundo. E essa, para o praticante que não fez rotina cardiológica preventiva antes, ou seja, não foi lá fazer os exames de rotina, essa é fator de risco. Se eu pegar o mesmo Henrique, hipertenso, obeso, diabético, fumante, e botar ele para correr 40 km daqui a 3 dias, se ele estiver na mão de um profissional que não seja um profissional adequado, isso pode ser maior risco para ele do que se ele tivesse ficado em casa. Então, respondendo sua pergunta, mulher, infelizmente tem que passar no médico. Rotina cardiológica, o cara vai estabelecer que você é uma mulher de baixo risco, vai fazer testes que esforçam o seu coração e depois disso, autorizado, pode correr para o abraço. O Yane diz que os exames dela estão ok, mas ela é sedentária. Começar a fazer alguma atividade, né, doutor? Justo. E aí tem um programa todo para... É quase que uma reabilitação cardíaca hoje em dia. Dependendo da idade, nós estamos falando aqui de 45, 50 anos, toda atividade física deve ser feita progressivamente. Então, o que você anda hoje, caminha hoje, corre hoje, nada hoje, não é igual o que você faz daqui a 6 anos. Não pode começar achando que você já dá conta de correr uma maratona. De jeito nenhum, isso é altíssimo risco. E a MP Lima pergunta se a caminhada 3 vezes ao dia... 3 vezes ao dia não, né? 3 vezes por dia, ou será que são 3 vezes na semana? Ela falou 3 vezes por dia, se substitui a academia. Acho que até muito, né? 3 vezes no dia. 3 vezes no dia é coisa demais. Deve ser 3 vezes por semana. Vamos por 3 vezes por semana. Padronizar. Isso. Há mais ou menos 15 anos atrás, a gente achava que a atividade física para proteção cardiovascular era só aquela feita 5, 7 vezes por semana, para atleta. O sujeito tinha que ser extremamente magro. Com o tempo, isso foi caindo por terra. O que se sabe hoje? Qualquer movimento que você faça, que dê meia hora no dia, já tem benefício. Então, se eu andar, por exemplo, 6 vezes de 5 minutos, vai dar 30 minutos, ótimo, eu já estou ganhando. É lógico que esse cara ganha muito menos de quem faz atividade física ininterrupta, sem parar, por 50 minutos por dia. E a meta são 50 minutos por dia, 5 vezes por semana. Se você alcança isso, 45, 50 minutos, 5 vezes por semana, você está no auge da sua proteção cardiovascular. Agora, qualquer coisa abaixo disso deve ser ignorada? É claro que não. Né? É um degradê aí entre não se proteger e se proteger ao máximo. Como é que a gente orienta hoje no consultório? Quanto tempo você tem? Pega esse tempo que você tem e faça atividade física. Simples assim. Se tiver 20 minutinhos ali, deu uma corridinha em volta do quarteirão, voltou para casa, ajudou. Somou esses 20 minutos de manhã que você tinha, com mais 10 minutos à tarde que você tinha, com mais meia hora que você tinha, quando você vê, você está fazendo 1 hora e nem percebeu o que está fazendo. Respondida a pergunta até da Enedir, né, que perguntou quanto tempo no mínimo por dia tinha que ter de caminhada. O que der para fazer. É isso aí. E pode ser fracionado. A ideia de que só atividade física regular e ininterrupta é a que serve é uma ideia que já caiu por terra. É claro que ela vale menos do que a ininterrupta, mas qualquer soma de 3 vezes de 10 minutos aí dá para pagar parcelado por dia essa história. Beleza. O Aurélio não tem tempo de sair, de se exercitar, mas ele perguntou se a escada do prédio ajuda. Então chegou em casa do trabalho, mora no 6º andar, vai de escada. Lógico. Uma regrinha que eu faço no consultório... Dá até mais de 5 minutos aí, hein, doutor? Dá muito mais. Se ele subir e descer 10 vezes, então ele vai indo pela quantidade de tempo. Esses caras que têm o percurso curto, o ideal é fazer por tempo e não por percurso. Aí eu tenho 3 lances de escada, então fica meia hora subindo e descendo. Isso é mais efetivo que subir 3 vezes, porque às vezes subir 3 vezes vai dar 5 minutos só. Sim. Certo? A regra básica para a saúde cardiovascular é o seguinte: a atividade física que você vai fazer para a saúde cardiovascular, ela é aquela que te deixa suado, aquela que te deixa cansado. Então andar 3 horas no Shopping Vitória olhando, faz diferença? Faz, mas tem menos efeito do que você andar as mesmas 3 horas com sensação de ofegante. Se você estiver querendo trabalhar a parte cardiovascular, pense sempre assim: independente da atividade física que eu estiver fazendo, eu tenho que suar e ficar ofegante. É isso que está forçando seu coração a trabalhar um pouco melhor e é isso que vai recondicionar ele. A Lavínia perguntou para o doutor: quem tem arritmia pode caminhar? Pode caminhar, desde que essa arritmia esteja controlada. Quando a gente fala arritmia, é um termo muito genérico. A gente tem desde as malignas, que levam a gente para pronto-socorro, em parada cardiorrespiratória, pré-morte, até as mais simples do mundo, que resolvem com manobras em casa. O cara aprende a sair da arritmia.
Mas independente delas, se você está bem tratado, bem acompanhado, fazendo uso ou da medicação, ou da orientação, ou até dos dispositivos que a gente coloca, os marca-passos, CDI da vida, você pode e deve fazer atividade física, sempre sob orientação. Esses indivíduos já com doença de coração, Lucas, esses caras ainda mais perto do médico. Esse cara tem que falar para ele quanto que está andando, quanto tempo que está andando, o que está sentindo quando anda. Tem que ser rotina e ao médico. Exatamente. Às vezes a gente pede até para ele escrever para nós tempo versus percurso que ele está fazendo, para a gente ter uma ideia de qual gasto que ele está tendo. Entendido, doutor. Muita gente participando, viu? Tá com tempo? Podemos responder mais? O Jorge Henrique perguntou, e aí eu já ouvi isso também, de pessoas que tiveram Covid-19 e acabaram infartando alguns meses depois. O médico, depois em conversa com o paciente, falou com ele que isso, a Covid acelerou o processo, que ele poderia infartar, mas poderia demorar 2 a 3 anos, mas como teve Covid, acabou acelerando esse processo. Isso é verdade, doutor? E eu junto com a pergunta do Jorge, que quer saber se é importante fazer um exame cardiológico antes de praticar atividade física depois de ter tido a Covid-19. Justo. Lucas, há mais ou menos 10 anos para cá, uma das grandes vedetes do estudo da coronária, do estudo do coração, é fazer o alinhamento entre doença de coronária e inflamação. Porque os caras estão sacando que boa parte do motivo da gente ter a placa de gordura na artéria começa porque esse cara é um cara mais inflamado. E ele é mais inflamado porque ele tem pressão, diabetes, ele estraga o corpo dele com algumas coisas. O Covid veio para ser um fator de risco agudo para que isso aconteça. Porque o Covid nada mais é do que uma doença super inflamatória. Dito isso, toda vez que o cara tem Covid em síndromes moderadas a graves, ou seja, você precisou bater na porta do hospital por causa do seu Covid, antes de você começar a fazer atividade física, vá no médico para ele ter dimensão do que você teve. Porque nós não estamos fazendo nada. No espectro Covid, eu não estou falando só de infarto, eu estou falando de um negócio chamado miocardite, que é a inflamação do músculo. Aí você tem 2 mecanismos de lesão do coração, um pela artéria e um pelo próprio músculo. Então tem que passar. Tem um cara que defende aí no país a ideia de que até quem teve síndrome leve, 5% dos casos desses sujeitos podem ter tido doença silenciosa do coração. Olha. É uma doença lazarenta. Nós passamos por um período péssimo e as consequências não podem continuar péssimas. Então procura ajuda, cara. Procura informação com o seu médico. Check-up, doutor, de quanto em quanto tempo é bom fazer todo ano? Nós estamos falando assim, ó, por diretriz, check-up geral. Acima de 45 anos de idade, uma vez por ano. Mas quanto mais comorbidade você tiver, quanto mais doença você acumular, mais cedo isso tem que existir e é no mínimo anual. O que a gente faz? Ver se você tem doença e se você pode ter doença. Essas são as 2 perguntas que o cara responde na rotina cardiológica. Quem tem abaixo de 45, faz de quanto? Quem tem abaixo de 45, se tiver doença, precisa ir também. Então, por exemplo, o cara tem 35 anos de idade, mas ele fuma, sedentário, histórico na família, é obeso. Ele não vai esperar até os 45. Ele já tá, de certa forma, agredindo o sistema cardiovascular dele. Então, procure ajuda. Até para ele sair desse ciclo. Até para ele se dar conta de que ele precisa se cuidar, porque senão lá na frente pode ter um problema maior, piorar. Né? 2 perguntas em relação à alimentação. A MP Lima pergunta se a alimentação influencia muito e a Márcia quer saber de um alimento que é muito bom para o coração. Algum alimento específico assim que ajuda, talvez o que seja melhor para o coração? A alimentação influencia e muito. Quanto maior a carga de sal, maior a carga de glicose, ou seja, de massa ou de doce, quanto maior a carga de colesterol que eu usar, pior para mim. O que eu estou fazendo é, além de agredir os vasos, eu estou dando combustível para a placa de gordura ser formada. Isso é óbvio. Dos alimentos bons, os mais naturais e mais perto de uma dieta balanceada possível. Então, ele tem que chegar lá nesse supermercado chique e comprar lixia colhida pelas virgens. Não tem. O que você tem que fazer é reduzir sal, reduzir massa, reduzir açúcar e reduzir óleo. Fazendo isso, depois que você fizer isso, que você já tiver num treino em termos de alimentação bem, aí nós vamos lidar com qualidade. A quantidade ainda é muito mais importante para o brasileiro, não tenha dúvida. Tá, joia. Doutor, mais 2 para a gente finalizar, que está chegando perto de 5 horas aqui. A MP Lima, de novo, ela perguntou se tomar vinho tem algum problema com moderação, porque ela é hipertensa. Não tem. Não, a história do vinho precisa ter maturidade para escutar, hein, Lucas? É assim, ó. A gente descobriu há 20 anos atrás que existe um negócio chamado flavonoide no vinho. E essa santa dessa substância protege o coração. Com o tempo, nós descobrimos que no vinho não é só o flavonoide. O álcool também protege. É aí que tem que ter maturidade. A gente estima
que entre mulher e homem, nós estamos falando de 90 ml para a mulher e 180 ml para o homem, o vinho é benéfico diariamente. Fazer o vinho dividido em 7 dias por semana é melhor do que tomar 2 garrafas no final de semana. Isso faz proteção cardiovascular. É um jeito que você tem de proteger seu coração todo dia de noite, com a esposa, com o marido. Uma taça de vinho. Ali no jantar. Perto de 90 ml para a mulher, o homem pode até o dobro disso. O homem tem mais capacidade de metabolizar esse álcool, ele tem o direito de um pouquinho a mais. E a maturidade é para não A maturidade é para não virar 180, virar 1.800 por dia, né? Aí nós estamos lascados. Aí nós vamos morrer de cirrose e com doença de coração. Porque o uso de álcool em demasia, maior do que deve, ele também dá doença do coração. Então precisa respeitar esse limite. Se passar um dia ou outro tomar um pouquinho a mais, não vai ter problema, né? Mas se tomar todo dia uma garrafa inteira, Lucas, aí já o benefício já vira prejuízo. O que você faz entre Natal e Réveillon não me importa. Me importa o que você faz entre o Réveillon e o Natal. Então, enfiar o pé na jaca, uma refeição, um dia na semana, esse negócio, como cardiologista, não me incomoda. O que me incomoda é o hábito. É o hábito que leva a gente ao infarto. Entendido. O João, doutor, pra gente fechar, tava fazendo exercício físico com frequência, se sentindo muito bem. Aí parou há 2 semanas e começou a sentir dor de cabeça todos os dias. Ele é hipertenso, pergunta se tem relação. Pode ter relação. E a gente pode não estar falando de um sintoma correlato à pressão alta. Ou seja, ele pode estar com a pressão boa e mantendo a dor de cabeça. E a dor de cabeça ainda assim pode ser relacionada ao fato dele ter parado de fazer atividade física. Não tem jeito, tem que passar pelo consultório para ele afastar a crise hipertensiva para depois ele entender o que pode estar acontecendo. Pode ser até abstinência à atividade física, para você ter ideia. Se ele é um cara que pratica muita atividade física, igualzinho quem come muito chocolate dá sintomas extras aí que podem ser por conta de abstinência. Pode ser até o de uma ansiedade ali que a atividade às vezes estava ajudando, né? Isso aí. Essa é a única parte que está aqui na rádio, às vezes vai ser impossível informar o cara com esse detalhe. Vai ter um determinado momento que a gente vai ter que falar, cara, procura um médico, que no seu caso a gente não consegue resolver por aqui. Até antes de voltar para a atividade é bom que ele procure? É bom que ele procure. Se esse sintoma está permanecendo assim depois de 1, 2, 3 semanas, a chance disso ser abstinência é muito menor e pode ser correlato à crise de pressão alta. Ele falou que toma medicação para pressão e que ela está controlada. Então tá bem, menos mal. Se ele tem esses 2 fatores menos preocupantes, vai dar dor de cabeça dele. Se ele acha que a dor de cabeça dele é diferente ou tá em alta intensidade, médico, é uma dor de cabeça que ele sempre teve na vida, leve, moderada, só incomoda, aí despreocupa. Beleza, acho que a gente respondeu muita dúvida aqui, os ouvintes gostaram bastante, doutor. Foi ótimo, viu? Muito obrigado, um prazer receber o senhor aqui mais uma vez. Obrigado, Lucas, obrigado, viu, gente? Massa demais estar aqui, obrigado a vocês que estão ouvindo aí, muito legal. Muita gente participando também lá pela rede social do Dr. Henrique Bonaldi, @BonaldiHenrique. A gente até colocou aqui a CBN junto, mas teve um probleminha do áudio, o pessoal acabou pedindo pra gente tirar, e acho que deu pra entender melhor depois, mas foi um sucesso, viu, doutor? Eu não consigo responder o povo que me pergunta aqui não, viu, gente? Mas não tem habilidade deles não. Mas depois o senhor vai ter que sentar uma meia hora ali pra ir respondendo todo mundo. Vamos. Um abraço, doutor, até a próxima. Gente, valeu.